Boa noite a todos. Eu sou Ana Luísa, sou palestrante do Santo Espírito Amor e Caridade e o tema de hoje é redenção coletiva. Então, antes da gente dar início à nossa conversa, eu convido vocês a fazer uma prece de início. Convido vocês a fechar os olhos, a fazer uma respiração profunda, sentar adequadamente, acomodar-se, se preparar para esse momento. Preparar a mente, preparar o corpo, para que possamos todos receber o auxílio dos nossos mentores espirituais. São nesses momentos de silêncio, de calmaria, de aquietação do nosso espírito, é que podemos conversar melhor com os nossos amigos espirituais. Mesmo que sentados na nossa sala, no nosso escritório, ouvindo uma palestra, ali estarão ao nosso lado, nos trazendo clareza, compreensão, intuições, se o nosso coração estiver aberto para o aprendizado. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre querido, por toda essa condução que foi organizada aqui hoje, baseada em seus ensinamentos. Agradeço a Deus, nosso Pai, por esse encontro e por essa oportunidade de estudo e esclarecimento. E que a noite de hoje seja abençoada por Deus, por Jesus e por todos aqueles que torcem por nós. Que assim seja. Bom, primeiramente, eu quero trazer aqui para vocês um texto que eu li ontem. Eu tinha acabado de organizar as ideias da palestra e aí eu, na minha meditação matinal, aqui na minha oração, eu abri o Fonte Viva e essa mensagem foi muito pertinente, né? Foi muito pontual para que eu pudesse continuar pensando sobre o tema que eu ia conversar hoje aqui com vocês. E eu queria compartilhar, porque ela tem tudo a ver com o que eu vou falar, né? Consegues ir? Vinde a mim, Jesus. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grandes resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma,
É muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Então, o tema de hoje foi justamente para que a gente pudesse pensar sobre isso, né? Sobre esse convite que é feito todos os dias e a nossa condição para poder seguir. Vou ver se consigo aqui colocar a outra tela aqui, ó. Estou tendo dificuldade. Acho que consegui. Então vamos lá. Essa mensagem do Emmanuel, eu leio o Fonte Viva, os outros livrinhos, né? A coleção Pão Nosso, Vinha de Luz. Então, de manhã eu escolho um para poder fazer a leitura e na manhã seguinte, que eu havia preparado a palestra, essa foi a leitura que conversou com toda essa apresentação que eu vou fazer para vocês. Então, primeiro, né, antes a gente responder essa pergunta, se a gente já está pronto, né, se a gente já consegue ir, eu fiz alguns questionamentos para que a gente pudesse pensar nessa resposta, né? Qual que é o nosso projeto de vida? Então, muitas vezes a gente passa a maior parte da vida da gente fazendo projetos e promessas e planos para viver uma vida material, né? Para cumprir com os protocolos sociais desta vida, dessa existência. Então, eu sempre penso que a gente tem que ter dois projetos, né? O projeto espiritual e o projeto material. É muito importante que a gente faça investimentos para a nossa evolução material, né? Para a nossa evolução intelectual, para a nossa conquista, né? Para ter um pouco de conforto, para ter um lar, para ter uma família em harmonia. Então, que se a gente puder aproveitar as oportunidades desta vida para, né, usá-las com sabedoria, nós construímos um bom projeto de vida, né, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas oportunidades. A gente consegue fazer planos e sonhar e construir uma vida material significativa, de conduzir nossos filhos para a escola, de conduzir nossos filhos para a faculdade, de conduzir os filhos para a vida adulta, de construir uma carreira, né, ou de trabalhar de forma digna e honesta a vida toda, quando, né, a gente não tem filhos, mas de fazer projetos de vida mesmo, né? E só que a gente esquece de fazer nosso projeto espiritual. Mas o que é isso? Né? O que é um projeto espiritual? O que tem a ver isso com tudo que a gente já faz? Né? É entender de onde a gente veio. É entender que nós somos espíritos que estamos reencarnando, né? Reencarnamos aqui na Terra, temos essa vida e com uma finalidade, com um objetivo. O objetivo é evoluir, né? É trabalhar em prol da nossa própria evolução, em prol da evolução daqueles que estão conosco e em prol da evolução do nosso planeta, uma evolução coletiva, né? Então, essa é a finalidade da nossa existência. A gente faz isso vivendo, né? A gente faz isso projetando coisas, crescendo, né? Aprendendo, buscando a religiosidade, buscando espiritualidade, mas o nosso projeto de vida espiritual tem a ver com as nossas buscas espirituais e poder vislumbrar uma perspectiva de um futuro muito além do futuro material desta vida. Então, se eu pretendo fazer uma projeção da minha vida, um projeto de vida, né, se eu posso sonhar que o meu futuro, né, daqui a 30 anos, e eu estou trabalhando para isso, né, para pensar que 30 anos eu quero estar assim, assado, como eu quero estar daqui a um tempo pós-encarnação, né? Como eu quero estar daqui a 3 encarnações? Como eu quero chegar no plano espiritual depois dessa jornada? E para isso, para eu ter essa resposta, eu preciso pensar qual perspectiva está no meu olhar. Por isso essa imagem.
Se eu olho lá de baixo, né, lá no começo dessa montanha, eu tenho um horizonte mais limitado, que é o horizonte da vida material, né? Então eu consigo aqui projetar, alguns, dependendo do nevoeiro, conseguem projetar aí uma vida daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Se eu me elevo a minha perspectiva, se eu compreendo de onde eu vim, para onde eu vou, qual a finalidade da minha existência, eu preciso ter uma perspectiva muito mais ampliada. Eu preciso olhar o horizonte. Eu preciso saber até onde eu posso chegar, né? Então, o Espiritismo e Jesus também nos fala isso, muitas vezes com seus ensinamentos, que a nossa perspectiva, nosso ponto de chegada é muito além daquilo que nós podemos vislumbrar hoje. Nós temos potencialidades divinas, transformadoras, criativas, amorosas, bondosas. Então, se nós temos essa perspectiva espiritualizada, a gente busca aqui recursos para fazer esse avanço espiritual. Então, essa é a minha perspectiva de, junto com as minhas conquistas materiais desta vida para minha subsistência, meus projetos de vida, que elas possam caminhar junto com os meus projetos espirituais. Porque esse andar junto é que harmoniza, que equilibra a nossa busca, né? Que faz com que a gente possa ter mais clareza na hora de decidir quando e como viver, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona com o planeta, como a gente se relaciona com os nossos recursos. Essa perspectiva espiritual é que vai nos dando um norte de como esse projeto de vida pode ser um projeto sustentável, adequado, harmonioso, ético, né? Para fazer sentido o que eu estou dizendo, né? Porque senão a gente vai querer sempre um projeto de vida mais amplo, de sucesso, né? Nós podemos ficar muito seduzidos por o que a nossa cultura, né, prega como sucesso, como projeção material, né, como sucesso intelectual. Então, dentro da perspectiva espiritual, eu não preciso ter tudo, né, nem fazer tudo numa existência. E sim, eu preciso cumprir naquele momento, nesta passagem, nesta vida, com alguns projetos, né, da minha encarnação, que são necessários para eu viver agora, né, para eu poder passar por esse momento da melhor forma possível. Então, o que faz pesar minha mala, né? Então, se eu estou pensando nessa viagem, né? Se eu estou pensando que eu preciso ir além, que eu preciso ir longe, que eu preciso conquistar mais uma perspectiva mais ampliada espiritualmente, eu consigo fazer isso de uma forma mais rápida se eu tiver uma mala mais leve, né? Então a gente precisa pensar o que é que nos impede de fazer uma caminhada mais rápida, né? O que é que me impede de subir essa montanha e olhar essa perspectiva de forma mais clara? O que me impede de fazer uma projeção espiritual mais adequada? Então, quais são as minhas resistências? Se eu não sei o que me prende de forma material, né, do meu pensamento, se eu não sei quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas resistências, como diz a mensagem do Emmanuel, né, onde que as ilusões me, me pegam, né, eu não sei trabalhar isso aqui, eu não vou conseguir trabalhar isso aqui. Isso vai virar um ponto para ser resolvido numa próxima viagem. Se eu passo uma vida completamente distraída, se eu passo uma vida sem pensar naquilo que me impede de andar um pouco mais rápido, daquilo que me impede de ter uma perspectiva espiritual, de ser mais ético, ser mais justo, ser mais bondoso, de seguir os ensinamentos de Jesus, né? De ser solidário, de ter palavras mais éticas mesmo. Se eu não sei o que é que me impede, quais são as minhas resistências, aonde que eu quero aproveitar um pouquinho mais da minha vida material, por exemplo, ou aonde está
amarrado o meu rancor, onde eu não perdoo de jeito nenhum, aonde eu me boicoto no meu crescimento intelectual ou espiritual, eu não consigo fazer grandes transformações. Então, se eu não faço uma análise muito atenta, né, se eu não busco me autoconhecer, e aí não é para ficar se culpando, puxa, eu não consigo melhorar isso, eu sou um lixo, meu Deus, eu sou um espírito das trevas mesmo. Não é para isso, né? A culpa não serve para nada. O sentimento né, esse sentimento ruim que nos causa quando a gente percebe que a gente está um pouco atrasado com algumas coisas, ele não serve para nada, né? Serve a gente pensar para onde a gente quer ir, como eu disse, qual a nossa perspectiva, qual o nosso projeto de vida, o que está me impedindo de fazer esse percurso, e esse impedimento é algo que está sempre dentro de nós, na maioria das vezes, e saber disso já faz uma diferença enorme, né? E começar a trabalhar esses pontos de dificuldade, essas resistências. A gente está no momento onde a gente precisa ser mais criterioso conosco mesmo, né? A gente precisa avaliar melhor. Olha, está acontecendo de novo, estou fazendo isso de novo, estou sentindo isso de novo. Isso está me impedindo de ter clareza, isso está me impedindo de ter harmonia no meu lar, esse tipo de discussão, esse tipo de fala, esse tipo de comportamento. Então, poder avaliar aquilo que está trazendo desequilíbrios para a nossa vida é de extrema importância. E poder também ter autocompaixão, né? Nós estamos num processo de aprendizado justamente para aprender mesmo a lidar com isso. Então, se eu estou muito correndo atrás do rabo, né? Se eu estou muito tendo muita dificuldade, se eu estou repetindo muito as mesmas coisas, eu tenho que pedir ajuda, né? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que conversar com alguém que entende, eu tenho que participar de grupos de discussão para poder pensar melhor, para poder ouvir pessoas que já tenham conseguido passar por momentos difíceis. Então, eu preciso avaliar o que é que está pesando, que está me impedindo nessa caminhada. A Joana de Ângeles diz no livro Jesus e a Atualidade que saber o que pretende da vida e como consegui-lo, eis o processo parto de amadurecimento pessoal, rompendo com as suas próprias raízes os atavismos que lhe procedem do passado espiritual. Então, saber o que pretende da vida e como conseguir. A gente precisa saber o que queremos. Então tá lá de novo a pergunta: qual o nosso projeto de vida? Tanto material quanto espiritual, né? Qual o nosso projeto de vida e saber o que eu preciso fazer para conseguir esse projeto. Às vezes a gente faz grandes estratégias para conseguir alcançar um objetivo material, mas na perspectiva espiritual a gente deixa a vida me levar, né? Então, para onde eu quero ir? Onde eu quero estar quando eu desencarnar? Com quem eu quero encontrar? Com quem eu quero conversar? Com quem eu quero estudar? Com quem eu quero dividir meus momentos, né, na erraticidade? Então, se eu tenho uma ideia do que eu quero, eu preciso pensar o que eu preciso fazer para estar nesse lugar. É como, eu quero fazer a faculdade. O que você precisa fazer para estar dentro de uma faculdade? Estudar X, Y, Z, matemática, biologia. Então, você tem um caminho para você percorrer, para você entrar numa faculdade, para você fazer uma pós-graduação, para você conseguir um emprego novo, para você ser promovido na sua empresa. Todo mundo sabe disso, que nós temos um caminho e nós temos estratégias. Agora, a gente faz isso com afinco quando nós queremos, quando a gente pensa em nossos projetos espirituais. Né? Se a gente pensa, será que a gente tem um lugar confortável que a gente pode estar depois que a gente sai daqui, né? Pessoas agradáveis, que a gente pode estudar, que a gente pode continuar tendo discussões, aulas bacanas. Bom, se eu sei disso, eu preciso entender que eu preciso me esforçar, né? Tem um caminho para isso, isso é realidade. Então, o processo parto, porque é difícil, de amadurecimento, a gente precisa romper com aquilo que nos segura. Quando eu falei o que pesa a nossa mala, são as raízes que nos fincaram dentro dos nossos próprios processos de atávicos, né? Que é onde segura, onde agarra a gente, né? Onde a gente fica lá repetindo, a gente fala, não vou fazer de novo, faz e faz. Eu não vou mais me comportar assim, eu não quero mais discutir assim, eu não quero mais brigar com aquela pessoa, eu não quero mais sentir isso. Puxa, na próxima vez eu quero ir lá ajudar, eu quero contribuir, eu quero
Enfim, a gente faz muitas promessas, como diz o Emmanuel na mensagem, mas será que a gente consegue concluir metade das nossas promessas ou metade das nossas ideias, das ideias espirituais que nos surgem, de algum desejo de promoção espiritual? É preciso pensar, né? Honra é a coragem de eleger o melhor. Então, num dos estudos também que eu faço desse livro, Jesus à Atualidade, essa palavra foi um dos capítulos lá, essa frase, né? Foi uma das frases que me chamou muita atenção e eu tive vontade de compartilhar com vocês, porque a gente precisa ter coragem sempre de eleger o melhor. O tempo todo, encarnados, nós estamos diante de situações aonde existem situações que elas são muito prazerosas para nós, que nos trazem uma recompensa boa, que nos trazem conforto aqui material, mas que não é o melhor muitas vezes, né? Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho que estudar para palestra e eu tenho que preparar, eu tenho que buscar conteúdo e aí eu tenho pouco tempo e eu falo, nossa, podia assistir aquela série do Netflix, né? E poxa, eu tô lá sendo atraída pela série do Netflix, não tem nenhum problema assistir uma série do Netflix, não tem nenhum problema querer assistir um filme ou fazer qualquer outra coisa, mas se eu tenho um compromisso com vocês, qual é o melhor? Eu preciso pensar e eleger o melhor, né? Então, honra é isso, honra é coragem de eleger o melhor, coragem de enfrentar nós mesmos, né? Coragem de ficar sem, coragem de dizer não, coragem de postergar um prazer, né? Uma procrastinação que é, né? Porque fala, eu procrastino muito. Procrastinação é gostoso, é prazeroso, por isso que a gente procrastina. Mas muitas vezes não é o melhor, né? Então, é preciso o tempo todo pensar nos nossos projetos, porque quando a gente toma decisão, quando a gente quer uma ascensão no emprego, ou ir para a faculdade, ou fazer uma pós, né, ou a gente quer conquistar alguma coisa, a gente às vezes tem mais garra para eleger o melhor. Mas quando se refere ao nosso projeto espiritual, a gente afrouxa, né? A gente fala, depois eu corro atrás, né? Depois eu vejo isso, deixa para uma próxima vida. Já escutei muito isso, né? Gente já deixando dívida para a próxima, né? Como se fosse ser fácil como está agora, né? Se você perde essa oportunidade de fazer algo com facilidade, não pense que lá depois, né? Você vai poder ter a mesma facilidade para fazer, né? Porque senão você se as circunstâncias forem as mesmas e você não tiver melhorado, você corre o risco de cair de novo. Então, é preciso que haja um pouco mais de dificuldade para que haja um pouco mais de agressividade em nós para conseguir o objetivo, né? Para que a gente não se convença de fazer aquilo de novo que a gente considera que seja mais gostoso. E se a gente tiver alguma dúvida sobre o que fazer, né, quando temos essa conversa entre o melhor e o gostoso, a resposta está o tempo todo dentro de nós, né? As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Isso está lá no Livro dos Espíritos. O que isso quer dizer? Que o tempo todo nós sabemos qual caminho devemos escolher, né? Então, se a gente não está muito alucinado, se a gente não está muito desorganizado, se nós não estamos muito em desequilíbrio, a gente consegue ouvir melhor esse caminho que faz com que a gente eleja o melhor, né? Então, por exemplo, através de uma oração constante, constância na oração, na meditação, constância nessa é, nesse escaneamento dos nossos objetivos, organizar muito bem o que você vai fazer, o que você está fazendo no seu dia, para que os dois projetos de vida, tanto espiritual quanto material, estejam sendo vistos, analisados. Então, quanto mais essas coisas estiverem na pauta da minha mente, melhor eu consigo acessar a minha consciência para escolher o melhor caminho. Então, não é quando a gente fala de intuição, né? Ela não é uma pescaria aleatória num lago pantanoso. Nós precisamos deixar o lago mais límpido, mais possível, para que essa pescaria seja mais fácil. Então, a nossa consciência ela está aí produzindo o tempo todo conhecimento a respeito da vida, né? Do mundo, da vida espiritual,
né, sobre nós mesmos, e se a gente não tiver acessando essas informações, de nada adianta, né? Tá lá a informação, é como uma biblioteca que a gente não visita. Então nós precisamos visitar mais a nossa biblioteca mental. Tá ali gravado todas as outras experiências pregressas nossas, está ali gravado todas as orientações que nós recebemos, é ali que está gravado todo o caminho que precisamos fazer, é ali que está registrado as leis de Deus. Né? Nós estamos há muito tempo aprendendo sobre o Evangelho, né? Aprendendo sobre a vida futura. Não é agora que nós estamos começando. Algumas coisas a gente não lembra, né? Nós não temos um acesso fácil. Mas muitos dos conhecimentos novos que a gente tem é como se fosse uma repetição. Você fala, nossa, é tão fácil entender isso. Né? Foi tão simples. Nossa, para mim, quando eu ouvi pela primeira vez o Espiritismo, parecia que era algo que, né, não tive dúvida. Então, quando a gente pensa assim, é sinal de que há informações disponíveis, gravadas na nossa mente, nas nossas experiências. Então, se a gente não leva em consideração isso, a gente fica mais perdido mesmo. Então, essa consciência vai mandando o tempo todo informação e aí a gente está aqui encarnado dentro de um corpo material e precisa ter uma clareza de pensamentos para poder fazer as escolhas certas. Joana de Ângeles também fala outra coisa. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade são algumas expressões do dever diante da vida. Então, olha, tem algumas coisas, algumas dicas que ela nos dá, fala, mas o que eu vou fazer com esse projeto espiritual? Vou ser útil, eu vou favorecer o processo em tudo que eu faço, no meu trabalho, na minha casa, nas minhas relações. Eu vou viver com dignidade e viver são expressões do dever diante da vida. Então são coisas que não são difíceis se a gente colocar como pauta o tempo todo na nossa relação com o mundo, com o outro, com a gente mesmo, ser útil, né? Fazer o que é preciso, honrar, eleger o melhor sempre, estar desperto. Isso é a expressão do nosso dever diante da vida. E aí, eu já tinha feito a pergunta, né, antes de ler lá a mensagem do Fonte Viva, e aí eu trago a pergunta de novo para a gente. E se fosse hoje, né, como Jesus te encontraria? Eu penso que essa é uma pergunta importante que talvez a gente precise fazer o tempo todo, né? Acho que isso nos ajuda a pensar se a gente está caminhando, a gente não precisa estar pronto, perfeito, né? Mas eu penso que nós precisamos pensar se estamos caminhando, se estamos no processo. Então, faça um teste por semana. Se você não gostar com alta frequência da sua resposta, já sabe que há algo urgente que você precisa mudar. Então, se você responde essa pergunta, como Jesus te encontraria, e você não gosta da resposta, opa, eu acho que então tem alguma coisa que você precisa mudar no seu processo de encaminhamento do seu projeto de vida, né? Tanto aqui quanto espiritual. Se você não está cumprindo um dever, né? Se você não está trabalhando pelo progresso, se você não está sendo útil nas suas ações, tem algo que você precisa mudar. Né? Tem algumas mudanças que são urgentes para acontecer. Então, olhe tudo o que já lhe foi dado. E eu falo isso de tudo que você já sabe, de todos os ensinamentos que você tem. Se você é espírita já há muito tempo, olha tudo que você tem de conhecimento. Se você conhece o Evangelho há muito tempo, o que é o Evangelho? O que é conhecer o Evangelho, gente? É poder ali receber orientações de como bem proceder no mundo. Então, se você está encarnado e você tem dúvidas de como bem proceder, estude o Evangelho. Né? Lá o Evangelho fala das nossas ações de justiça, de bondade, de nossas ações éticas no mundo, a suspensão do julgamento dos erros alheios, né? Considerar o outro de forma mais ampliada, ter uma comunicação não violenta, isso está em pauta hoje. Ter uma relação mais sustentável com o mundo, considerar o planeta como um planeta mãe que nos recebe, né? Tudo isso está sendo dito para nós. Nós temos essa informação, mas no nosso dia a dia a gente se comporta como ignorantes, né? Como pessoas indiferentes, como pessoas alienadas. Né? Às vezes, nas nossas relações mais íntimas, nós somos muito cruéis. Então, com tudo que você já sabe, com tudo que está disponível,
por que que ainda há tanta repetição, né? Por que que ainda a gente se comporta como ignorantes mesmo? E como pessoas muito medíocres muitas vezes, né? E aí, se você presta atenção em tudo que você foi, tudo que lhe foi dado, né, vai ser cobrado de você, como numa empresa, como a gente está usando esse exemplo, você está trabalhando numa empresa, tem um trabalho, você passa por um treinamento, você recebe treinamento, você recebe recursos, você recebe uma mentor lá que te orienta, né? Ó, essa pessoa aqui vai ficar com você aí durante 2 meses para te auxiliar. E aí você, quando fica sozinho, quando começa a fazer o trabalho, você não faz nada que você precisa fazer, né? Então, é mais ou menos assim como a gente se comporta. A gente recebe todo o suporte para fazer um trabalho, para produzir conhecimento, para conduzir almas, às vezes, né? Porque se a gente tem filhos, se a gente se relaciona, a gente está interferindo e afetando uns aos outros. Para cuidar do espaço que a gente vive, mas a gente às vezes fala, eu não tenho tempo para essas coisas. Será que a gente teria coragem de dizer que não deu tempo? Será que Jesus chamasse hoje a gente aqui, né, como um mestre mesmo? Olha, poxa, te orientei aí durante tantos anos, te ensinei o que fazer, falei para você como você devia proceder, eu não tive tempo. Será que a gente vai ter essa pachorra de dizer isso, né, que a gente não teve tempo, a gente não teve oportunidade, que a vida foi difícil, porque a gente vive dando desculpas na vida material para as coisas que a gente não quis fazer, né? Nós somos mestres em desculpismos e nos vitimizarmos e falar das circunstâncias difíceis. Mas será que a gente teria coragem de dizer, quando tudo estiver às claras, né? Olha, mas você teve tempo aqui, você teve essa oportunidade aqui, puxa, você assistiu essa aula lá. Então, uma pergunta para cada um poder responder, né? Se você fosse o recrutador para o trabalho de eleger o futuro. Então, olha, estamos saindo da pandemia, todo mundo achou que agora a nova era ia chegar, que tudo ia ser diferente. Estamos escolhendo aqui os trabalhadores do futuro, nosso planeta precisa de mudança. Não foi isso que nós ouvimos em muitas, né? Muitas comunicações aí. Então tá bom, vamos considerar essa realidade que a partir de agora, o planeta vai ser outro e nós vamos recrutar as pessoas para o novo mundo. Então, você é o recrutador. Nós precisamos de pessoas mais sustentáveis, que saibam consumir menos, que cuidem do seu lixo, que se preocupem, né, com o planeta nesse sentido, que sejam mais justas, né, que considerem socialmente as desigualdades, que considerem a ciência, que considerem os estudos, né, de raça. Então, você se recrutaria? Pessoas que possam contemplar o mais belo, pessoas que possam entender que a beleza das coisas não está nas aparências, né? Contemplar as paisagens, contemplar a beleza do mundo interno, completar a beleza, essa pessoa que sabe contemplar é, e promover o estético verdadeiro da vida. Então, o critério é esse: pessoas mais empáticas, aquelas que conseguem ouvir, estar numa conversa, conseguem ouvir o outro até o final, né? Sem colocar seu julgamento, sem atrapalhar a conversa aí com as suas histórias, que consegue avaliar melhor os contextos. Então, essas pessoas é que tem que ficar. Que sejam mais igualitárias, mais amorosas e mais tolerantes. Olha, peguei aqui um par aqui de condições, só para a gente poder pensar. Você recrutaria você mesmo? Você estaria pronto? Né? Se você fosse o recrutador, o selecionador, você seria uma pessoa que entraria, né, para essa equipe de trabalho? Então, pensa nisso, né? Porque se a gente está acreditando realmente, né, que o planeta vai poder comportar daqui a um tempo espíritos mais dispostos a fazer o bem, e isso tem que acontecer nas nossas ações diárias agora. Não adianta a gente falar assim, chegar lá no momento e falar, não, pode deixar que eu vou. Agora eu vou fazer tudo direitinho. Né? Agora eu não vou ser essa pessoa que eu estou sendo, não pode deixar que eu não vou
brigar, que eu não vou ofender, que eu não vou menosprezar, que eu vou tratar com justiça, né? Que eu vou olhar um funcionário meu como irmão, que eu vou querer para ele os mesmos privilégios que eu tenho, né? Então, acho que tudo está em pauta. Precisamos pensar muito nisso, porque foi o que Jesus fez, né? Jesus viveu para poder dizer como deveria ser o homem de bem do futuro, né? A gente não faz nem metade do que ele fez, nós somos preconceituosos, né? Nós somos pessoas que somos julgadoras, nós queremos o melhor para nós, muitas vezes, em detrimento do outro, né? A gente muito malemar divide as nossas conquistas com quem a gente ama, quem dirá com quem a gente não ama. Então, é preciso pensar que lugar que nós estamos, né? Porque é fácil ouvir o vinde a mim, como diz o Emmanuel, mas a gente já consegue ir, porque se a nossa mala estiver cheia de enraizada no chão com os nossos atavismos, com o nosso instinto de posse, né, de domínio, de poder, que é velho isso, que a gente já viveu, já está lá atrás, foram experiências muito passadas, a gente não sai do chão. Por isso que usa a palavra, a Joana usa enraizar, porque enraizar é se manter fixo, né? Não é, e aqui a gente está usando um exemplo só para poder pensar, mas não é ninguém que vai escolher você, né, para entrar ou sair, os escolhidos do reino de Deus. Não tem a ver com alguém vai te selecionar. Eu estou usando essa ideia, né, comparativa para que a gente possa pensar. Mas dependendo de como estão as nossas raízes, nós não vamos conseguir andar, não. Nós vamos ficar parados. Você pode até querer estar lá, mas o corpo vai estar pesado demais, né? Por quê? Porque você não optou por, não teve honra, não elegeu o melhor para você nessa vida. Então não é ninguém que te escolhe ou ninguém que te exclui. É você que faz o processo dessa caminhada, é você que se desprega do passado e das suas imperfeições. E aí, encerrando aqui a apresentação de hoje, fica para nós essa reflexão também bem difícil, bem provocativa, para que possamos pensar se já conseguimos ir, se estamos prontos, e se fosse hoje, né? Se fosse hoje, se chegasse aqui agora e falar, Ana, tá na hora, vamos ver o que você já fez, como é que eu ia ficar, né? Pensar nisso é um pouco angustiante, né? Nos traz ansiedades, mas também nos ajuda a pensar, puxa, o que então, se não é hoje, pode ser amanhã, que eu posso fazer para começar a me preparar para esse momento de retorno, né? Do meu retorno para a vida espiritual, e quando eu vou ter que dizer se eu vou conseguir ir um passo além ou não, né? Ou se eu vou voltar para poder refazer algumas coisas que, por não ter tido honra de escolher o melhor. Então fica esse convite para reflexão para o dia de hoje, né? Eu estou aqui iniciando o meu dia, vocês vão estar aí terminando de vocês, mas que essa reflexão possa nos dar oportunidade de renovação, né? Então, agradecemos a Jesus a companhia durante essa explanação, agradecer os nossos mentores, os bons espíritos que nos auxiliam sempre, e pedir para que a paz de Jesus esteja nos lares de vocês, que vocês possam, nos sonhos, poder sonhar um futuro de uma vida melhor. Que a partir de hoje, nossos projetos de vida, tanto materiais como espirituais, possam sempre conversar e conciliar em direção ao mundo melhor. Que possamos ser os trabalhadores do futuro. Que assim seja. Beijo para vocês, boa noite.